E aí pessoal, tudo certo? Nesse sexto vídeo da série Startup Series, quero contar para vocês a história da startup que eu investi há mais de 10 anos, valores atuais cerca de R$200 mil, na época eram cerca de R$100 mil, eu atualizei para colocar em perspectiva e ela quebrou. Eu quero contar o caso para vocês, mas principalmente compartilhar os aprendizados que eu tive para que, se vocês estiverem investindo nas suas startups, vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Então vamos lá. O ano era 2010 e esse era um ano que eu queria, de fato, mudar o mundo. Eu e meus parceiros, a gente via que a tecnologia estava começando a cada vez mais fazer parte das nossas vidas e a gente queria entrar nesse mundo das startups e desenvolver algo que impactasse a vida das pessoas e, claro, e que de alguma forma nos desse um retorno substancial, a gente conseguisse ganhar dinheiro com essa ideia. Isso foi feito através de uma empresa que hoje não existe mais, que se chamava Ionatech, que é justamente a empresa que desenvolvia software e que eu era sócio e que nós tivemos uma ideia que eu vou contar para vocês agora. Na verdade, a ideia era voltada para o mundo de futebol. A gente sabe que muitas pessoas, principalmente no Brasil, são vidradas em futebol, gostam de futebol. O futebol é o esporte mais assistido no Brasil. E uma das coisas que a gente faz muito com o futebol, além de torcer, além de se emocionar, é zoar os amigos. Isso é uma coisa que acontece muito, cada vez mais, a gente vê nas redes sociais, nos WhatsApps, a gente compartilhando memes e coisas do gênero. Então a nossa ideia estava em cima disso, fazer algo em torno da zoação no mundo do futebol. E para colocar em perspectiva o mercado do futebol, eu trouxe aqui uma notícia antiga, claro, de 2010, da época em que nós estávamos desenvolvendo essa aplicação. O futebol, na época, em 2010, movimentava cerca de 2 bilhões de reais. Em valores atuais, se a gente for colocar isso em perspectiva, dá quase o dobro. Então nós estamos falando de um mercado que movimenta quase 5 bilhões de reais. Então nós pensamos, se a gente conseguir pegar um pedaço desse mercado, a gente vai conseguir ganhar muito dinheiro e vai conseguir impactar a sociedade. E aí nós criamos, na época, o Que Zoada. Claro que vocês devem estar olhando essa tela, alguns devem estar rindo, porque talvez esse layout é um pouco mais antigo, mas na época ele fazia muito sentido. E a ideia do Que Zoada era muito simples, uma rede social focada em geração de conteúdos para que os amigos se divertissem. Então a gente podia gerar áudio, gerar texto, gerar vídeo, gerar imagens, fazendo uma zoação do time que a gente gostaria. Para quê? Para mandar para esse amigo, para que ele recebesse no seu dispositivo. Temos que colocar também em perspectiva que na época os smartphones ainda estavam começando a pegar, então a gente usava muito mais web. E uma ideia muito legal que a gente tinha aqui, que depois eu vou explicar com mais calma, é os áudios que a gente criava para serem compartilhados através do telefone. A ideia era criar um áudio e que esse áudio fosse compartilhado e o amigo recebesse uma ligação, e essa ligação tivesse ali o áudio da zoação. É claro que hoje a gente faz isso com WhatsApp, mas na época isso era muito divertido. Inclusive, os meus amigos acharam essa ideia genial. Eu conversei com vários amigos e eles falaram, claro, toca a ficha, bota essa ideia no ar que vai ser um sucesso. Bom, para ser um sucesso a gente tem que ganhar dinheiro, né? E como é que nós pensamos na época em ganhar dinheiro? Bom, nós pensamos em algumas ideias que faziam muito sentido. Primeiro, a venda de créditos para envio desses áudios para celulares. É claro que hoje, como eu falei, isso não faz muito sentido, porque hoje a gente compartilha áudios pelo WhatsApp completamente de graça, mas na época isso era um modelo que fazia sentido. A gente também pensou em compartilhar receitas com clubes, fazer parcerias com clubes, eu vou falar mais para frente sobre isso, e com isso a gente poderia usar a base de usuários dos clubes para poder chegar em mais pessoas e poder compartilhar as receitas que a gente conseguisse através desses usuários. Claro, patrocínios, porque a gente imaginava que marcas vinculadas ao esporte, por exemplo, Nike, Reebok, Adidas, poderiam eventualmente nos patrocinar. Isso geraria mais uma camada de receitas. E por fim, zoadas patrocinadas. Então a ideia é que de repente algum desses parceiros, desses patrocinadores, gerariam áudios para nós e a gente poderia compartilhar esses áudios na nossa base de usuários. Bom, tudo isso a gente montou nosso projeto, nós fizemos uma análise aqui, é claro, estou compartilhando de forma muito simplificada o que a gente esperava que fosse acontecer. Então a gente esperava que depois de 8 meses nós já estaríamos empatando e recuperando o nosso investimento para depois começar a escalar e tornar esse negócio milionário. Bom, como eu falei no início desse vídeo, nós investimos
cerca de, em valores atuais, R$200 mil em desenvolvimento, em operação, em estratégia de marketing, e tudo isso em um ano de processo. Tá? E agora eu vou compartilhar para vocês os resultados que nós obtemos com o Kizoada, com esse projeto. Nosso resultado foi muito interessante. Estão preparados? 1, 2, 3 e... Até resolvi fazer um breve silêncio, porque sempre quando eu mostro essa imagem eu também me dá uma tristeza interior. De verdade, pessoal, 0 clientes. Nós colocamos esse projeto no ar, investimos R$200 mil e não tivemos um cliente. Ninguém comprou Zoada, nenhum patrocinador quis entrar no projeto, nenhum clube quis entrar com a gente na parceria. Notem, pessoal, R$200 mil jogados pelo ralo, um ano de trabalho. Mas como isso aconteceu, pessoal? Eu vou agora compartilhar com vocês algumas dicas, eu acabei falando na minha descrição, mas eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados importantes aqui para vocês refletirem. Bom, primeira coisa, isso era um fato, eu falei para vocês, o mercado era e ainda é favorável, o mercado do futebol é um mercado imenso no Brasil. Um outro ponto bem relevante é que o produto, ele era incrível. E aqui vocês podem pensar, não era tão incrível assim. Mas em termos tecnológicos, ele era muito incrível sim. Ele tinha capacidade de armazenar áudio através da web pelos usuários e mandar para a rede telefônica. Isso era uma coisa tecnicamente muito bem feita. Tá? Então, vamos entender aqui o que aconteceu. Eu trouxe aqui para vocês os 5 principais aprendizados, problemas que eu tive, eu vou refletir sobre eles aqui com vocês. Eu espero que vocês pensem sobre eles para que não cometam os mesmos erros nas startups de vocês. Bom, o primeiro problema foi, na verdade, justamente o perfeccionismo. Eu falei sobre os produtos, sobre o nosso produto, nosso sistema ser incrível. Ele, na verdade, ele era incrível, mas ele não gerava nenhum valor para os usuários. Então a gente quis fazer o produto perfeito tecnicamente, mas na verdade aquilo não agregava nenhum valor. E principalmente essa feature, o envio de áudios para celulares. Então, nós demoramos muito tempo para conseguir criar essa funcionalidade, de conseguir armazenar o áudio com qualidade, de conseguir fazer com que ele fosse transmitido para a rede telefônica e chegasse no telefone do usuário final. Isso foi um esforço gigantesco de aprendizado técnico, mas para nada. Nenhum usuário quis utilizar essa funcionalidade. Então, às vezes, a gente não tem que ser tão perfeccionista e tem que experimentar mais o mercado para tentar entender o que ele quer e o que ele não quer. Problema 2. Nós estávamos apaixonados pelo nosso produto, pelo nosso Kizoada. Isso faz com que a gente acabe assumindo hipóteses baseadas justamente na emoção. Olhem coisas que eu comentei e que na verdade eram coisas que nós inferíamos na época com relação ao produto. A gente falava coisas do tipo assim, o mercado do futebol tá bombando, então obviamente todo mundo vai querer o nosso produto. Então a gente ficava muito fechado, nossa ideia, apaixonado pela ideia e buscando validação do mercado para nossa ideia. Da mesma forma, quando alguém nos dava um feedback negativo, eu falava com um amigo, de repente com meus pais, e eles falavam, Rafael, eu não sei se essa tua ideia está muito boa, se as pessoas vão comprar. Aí eu dava uma de arrogante, assim, falava, olha, acho que vocês não entenderam bem minha ideia, vocês não são do mercado, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Então, acho que isso aqui é muito importante, a gente não ter paixão pela nossa ideia, mas sim ter paixão pelo problema que a gente quer resolver e tentar validar isso no mercado. Bom, terceiro problema que eu quero levantar para vocês, falta de um plano B. Justamente por estar muito apaixonado pela nossa ideia, a gente, e eu também, fui muito arrogante, ou, por que não, autossuficiente. E aí eu me lembrei de um programa do Trump, o Aprendiz, em que um participante falou para ele assim, olha, a nossa estratégia de marketing, na verdade, é usar a marca Trump, porque a marca Trump se vende sozinho. E aí o Trump interrompeu esse participante e falou, nada se vende sozinho. E isso me fez assim refletir muito. A gente acredita às vezes que por fazer um produto muito bom, basta botar na internet, basta botar na App Store, na Google Store e que ele vai se vender sozinho. Então assim, nada se vende sozinho. Quarto problema, muito grave, é entender o nosso mercado que a gente está atuando e entender os nossos clientes. Quando eu paro para pensar, eu sempre gostei de futebol, eu sempre assisti futebol, mas eu não era e não sou do mercado do futebol. Então é muito diferente nós sermos de um mercado e nós sermos usuários de um mercado. E aí eu vou contar rapidamente uma história que aconteceu comigo,
que ela é cômica, mas ela foi, assim, um balde de água fria. Quando eu fui falar com um clube de futebol para tentar fazer uma parceria, e eu fui, enfim, consegui um horário com o gerente de marketing, apresentei o projeto, esse gerente me disse o seguinte, depois de me ouvir por meia hora, ele me falou, olha só, os clubes de futebol, eles jamais se envolvem com zoação. Isso é uma coisa que fica por torcedor. Então eu acabei gastando um tempo gigantesco daquele gerente, eu me queimei com aquele gerente, porque eu justamente não entendia de uma premissa básica do mercado. E o mais engraçado é que ao final dessa reunião, ele percebeu que o Kizuada estava usando os distintivos do clube e que isso é protegido por direitos de imagem. Então eu fui nessa reunião achando que ia fechar um contrato de parceria e eu saí da reunião com um boleto para pagar os direitos de imagem daquele distintivo. Ou seja, eu não entendia nada do mercado que eu estava atuando. Eu era um usuário e não um participante do mercado. Bom, último problema que eu quero compartilhar com vocês é a questão de percepções versus realidade. E aqui entra um ponto muito legal para a gente refletir, que é o que significa qualidade. O que é qualidade para mim, que na época era achar que o produto que eu estava desenvolvendo tinha muita qualidade técnica, isso não refletia em qualidade percebida pelo mercado. O mercado não valorizou, não enxergava valor naquilo que eu desenvolvi. Então a qualidade que eu estava percebendo como produto não era a mesma que o meu potencial usuário e meu potencial cliente estava percebendo. Então aqui, para encerrar esse vídeo, algumas reflexões muito importantes que servem de aprendizado para você que está desenvolvendo a sua startup. Primeiro, todo problema tem uma solução, mas nem toda solução tem um problema. Isso é muito importante. Ou seja, nós estávamos criando uma solução para um problema que não existia. Então aqui a dica para vocês é: se apaixonem pelo problema e tentem descobrir alternativas para resolver aquele problema ou validar se aquele problema existe ou não. Nós se apaixonamos por uma solução e tentamos encaixar num problema que não existia no mercado. Segunda reflexão importante é que nós sempre temos um plano até a gente levar o primeiro soco, até o mercado nos dar aquele tapa na cara. Então é muito importante nós entendermos que o mercado é muito mais complexo do que um plano que a gente faz na nossa cabeça. Então é muito importante nós termos uma alternativa, nós entendermos como a gente pode reagir a mudanças de mercado. Então tenham um plano, tenham uma visão, mas estejam prontos para mudar a direção. Próximo ponto, claro que fracassar é terrível, eu estou aqui compartilhando um fracasso da minha história, mas fracassar é a melhor forma da gente aprender. Então tudo aquilo que eu aprendi com essa startup que eu quebrei, eu levei para os outros negócios que eu acabei desenvolvendo depois e não cometi os mesmos erros que eu cometi nesse projeto. E é isso, né, pessoal? A experiência que a gente acaba agregando é o nosso maior ativo. Então, é muito importante que a gente vá ao mercado, que a gente teste, que a gente tente, que a gente erre, que a gente melhore e que a gente tente de novo. Então, ficar apenas num plano, a gente acaba não tendo a reação do mercado. Então, testem os projetos de vocês, tenham a experiência e aprendam com os seus erros. Para fechar, pessoal, aqui é muito importante. O sucesso, ele pode nos inspirar, mas apenas o fracasso vai nos ensinar. Então é interessante, de repente, assistir uma palestra do Mark Zuckerberg contando a história do Facebook, mas nós não conseguimos replicar o sucesso. E aqui eu trouxe uma série de erros que eu cometi e que, claro, a ideia é que vocês aprendam com esses erros e tentem evitar esses erros quando vocês forem tocar os negócios de vocês. Certo, pessoal? Gostaram da história? Espero que tenham aprendido com os erros que eu compartilhei com vocês. Não cometam os mesmos erros. Me escrevam, me digam o que vocês acharam aí nos comentários e podem sugerir novas perguntas ou temas para eu abordar nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!